Boa noite, irmãos, que acompanham o maravilhoso Evangelho da nossa casinha Hospital Eulália Nogueira. Que os espíritos protetores e todos aqueles com muita luz que sempre nos acompanham me intuam de falar diretamente ao coração de cada um dos irmãos que conosco acompanham este Evangelho. Que eu tenha toda a humildade e carinho na alma neste estudo que nos ajuda nesta jornada terrena. Vamos serenar nossas mentes e nos entregar ao relaxamento do corpo físico e espiritual, muito atentos ao ensinamento de hoje. Dia 30 de setembro de 2021, estudaremos o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 14 e 15. Vamos à leitura. Instruções dos Espíritos. O perdão das ofensas. Item 14. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a inteligência de vocês e ficar bem alto a seus corações. Comparem estas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrarão sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, você perdoará, mas sem limites. Perdoará, ainda que a ofensa lhe seja feita muitas vezes. Ensinará a seus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, nunca medindo sua mansidão e brandura. Fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por você. Não tem ele o perdoado? Sempre? Por acaso conta as inúmeras vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Prestem atenção na resposta de Jesus. É como Pedro, procurem aplicá-la a vocês mesmos. Sejam generosos no amor, isto é, perdoem. Usem de misericórdia, sejam caridosos. Deem, e o Senhor lhes restituirá. Perdoem, e o Senhor vai perdoá-los. Abaixem-se, e o Senhor os reerguerá. Humilhem-se, e o Senhor fará com que se sentem à sua direita. Vão, meus bem-amados, estudem e comentem essas palavras que eu dirijo a todos, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vocês e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoem o próximo, pois também precisam do seu perdão. Se vocês não são prejudicados pelos atos de seus irmãos, é mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso,
Nenhum merecimento terão se não perdoarem sinceramente seus irmãos pelas pequenas ofensas que eles fazem. Espíritas, nunca esqueçam que, tanto nas palavras como nas ações, o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então o sejam de fato. Esqueçam o mal que lhes foi feito e pensem apenas em uma coisa, no bem que podem fazer. Aquele que entrou neste caminho deve se afastar dele, nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam, e Deus conhece bem o que andam pensando. Cuidem para que todo pensamento seja desprovido de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. E diz: feliz daquele que a cada noite pode deitar-se e dizer: nada tenho contra meu próximo. O perdão das ofensas. Simeão, Bordeaux, 1862. Item 15. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar a eles uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é demonstrar que está melhorando. Perdoem seus amigos, para que Deus também possa perdoá-los. Se forem duros, exigentes e rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como vão querer que Deus esqueça que a cada dia vocês também têm necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei, pois está pronunciando a própria condenação. Será que fazendo uma autoanálise não irão encontrar em vocês mesmos o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples desentendimento e termina numa ruptura, o primeiro golpe não partiu de vocês? Será que não deixaram escapar uma palavra ofensiva? Será que usaram a moderação necessária? Sem dúvida, o adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isso deve ser mais uma razão para serem indulgentes e não o censurar. Vamos admitir que foram realmente os ofendidos em uma determinada circunstância. Quem garante que não envenenaram a situação por vingança, transformando em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se dependeu de vocês impedir as consequências e não o fizeram, então são realmente culpados. Vamos imaginar também que não tenham absolutamente nada a reprovar em suas condutas. Neste caso, quanto maior tiver sido a capacidade de perdoar, maior será o mérito de vocês. Existem duas maneiras diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem a respeito do seu adversário: eu o perdoo, enquanto interiormente alegram-se com o mal que lhe acontece, dizendo a si mesmos que ele bem o mereceu. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto de minha vida. Será que esse perdão é ensinado pelo Evangelho? Não. O verdadeiro perdão ensinado pelo Cristo é aquele que lança um véu sobre o passado e é o único que será levado em consideração, pois Deus não se contenta com aparências, ele examina o fundo dos corações e os mais
secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O rancor é sempre um sinal de inferioridade e o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Queridos irmãos, o Evangelho sempre nos mostra que a caridade é o melhor instrumento de evolução. O perdão nada mais é do que ser caridoso, principalmente para conosco, pois é só nos perdoando que conseguiremos perdoar ao nosso irmão. Sei que é uma das mais difíceis tarefas, porque não pode ser um perdão da boca para fora, mas sim um perdão do coração para dentro. Somos seres imperfeitos, buscando a evolução, e jamais poderemos ou devemos desanimar, pois se não conseguimos vivenciar o Evangelho com o perdão e principalmente o auto-perdão, já nos é dado várias chances. Deus, nosso Pai, jamais desistirá de nós. Então, quando ficar difícil a situação, paremos e oremos, pedindo luz, pedindo conforto e força, que Ele nos ajuda a perdoar-nos e a nos perdoar e a nós perdoar os nossos irmãos. Na minha humilde vivência, peço do fundo do meu coração que meu mentor, que Deus sempre me ajude a superar este grande defeito que é meu coração, e meu coração perdoe as minhas imperfeições, as minhas falhas. Eu estou em crescimento, porque sou um espírito errante, que a cada dia a minha capacidade de perdão aumente e gradativamente que eu seja merecedora desta dádiva de merecimento. Que o leão primitivo, que às vezes habita em mim, tenha capacidade de amenizar, silenciar e serenar. Que o momento de ira sempre eu lembre de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão e mestre. Que transborde o equilíbrio e o amor para com meu irmão, e que, a partir do momento que reconhecemos as nossas falhas, sempre é mais fácil seguir em frente, ir atrás do que viemos fazer aqui nessa terra, neste local que estamos tendo a maior chance, e quem sabe poucas, porque não sabemos o dia de amanhã. Então nunca deixemos de aproveitar o segundo, porque nele pode estar toda uma existência de vida. Assim, agradeço a Deus, agradeço a minha casinha Eulália Nogueira, meus mentores, meu anjinho da guarda, e a Deus. Deus que me deu o privilégio e a chance de consertar nesta vivência as vidas passadas,
Porque se não perdoamos um irmão hoje, estamos em débito para o amanhã. Pensemos nisso, com o coração aberto, com a mente elevada e com toda a luz necessária para iluminar os nossos pensamentos, para abrir toda a nossa caixinha de rancores e deixar fluir, deixar ir embora, deixar que o vento leve. Queridos irmãos, obrigada por esta noite. E prosseguindo com o nosso Evangelho, pedimos a todos os espíritos de luz e todos os irmãozinhos que nos acompanham, aos médicos, enfermeiros e socorristas do espaço, que coloquem nas águas, aonde se encontrarem, em nossas casas, em qualquer lugar, que coloque nela o remédio necessário para cada um de nós, para cada um que precisa daquela gotinha milagrosa que vai ajudar o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. E para não me prolongar muito, pedimos também pela terra, pelo Alegrete e por todos os orbes deste planeta Terra, em todo o sistema solar e no universo que Deus criou e que é o lugar perfeito para todos que aqui se encontram. Agradeço pela oportunidade de mais um Evangelho, que é quem faz aprende muito mais do que quem escuta. Muito obrigada, meu Deus. Gratidão. Que assim seja. Uma boa noite a todos, meus irmãos.